Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Online, promovida pela Convenção Batista Brasileira e pela Convicção Editora. Eu sou Fernando Decardi, pastor e redator da revista Diálogo e Ação, a revista para adolescentes. Quero te convidar para que nós reflitamos em mais uma lição da nossa Escola Bíblica, lembrando que nesse trimestre nós estamos refletindo sobre a vida e os ensinos de Jesus. Aqui está o material para os adolescentes e também material para os professores, revistas nas quais nós nos baseamos para apresentar essas lições para vocês. Professores e adolescentes todos juntos, reunidos aí, cada um na sua casa, para podermos estudar em mais uma lição? Então vamos juntos. Essa é a 9ª lição do nosso trimestre e o tema dessa lição é uma conversa franca com os discípulos. Uma conversa de Jesus com os seus discípulos, uma conversa franca de Jesus com os seus amigos, seus discípulos, aqueles que o seguiam e aprendiam com Jesus bem de pertinho. A oração inicial para essa nossa lição é que nós entendamos a dinâmica do Evangelho de Cristo, onde perder também é ganhar. Essa deve ser a nossa oração, para que o Espírito Santo nos oriente quanto a essa dinâmica do Evangelho, para que nós possamos aprender mais a partir da reflexão da Palavra de Deus. Nós temos 3 textos bíblicos base para essa nossa lição, lembrando que o tema da lição é uma conversa franca com os discípulos. O primeiro texto é o de Marcos, no capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 38. O segundo texto também é em Marcos, no capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 32. E o terceiro texto, para encerrar, também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 32 ao 34. Quero te convidar para que nós possamos conhecer os objetivos dessa aula. E o primeiro objetivo é aprender que, para afirmarmos nossas escolhas em Cristo, precisamos estar fortalecidos na palavra, na oração. O segundo objetivo é entender a importância da decisão ao lado de Jesus e tornar-se seu discípulo. É uma decisão muito importante quando aceitamos a Jesus e nos tornamos seus discípulos. E o terceiro objetivo é crer que investir a vida na obra de Deus é o maior ganho que podemos ter. Vamos começar a refletir agora na nossa lição, na introdução, o ponto 1, que vai nos dizer que os discípulos não esperavam receber da boca de Jesus a notícia do seu sofrimento e morte. Os discípulos estavam contando que percorreriam ainda um longo caminho, quem sabe até a velhice com Jesus. Mas Jesus os surpreende, dizendo que ele iria sofrer e morrer. E esse sofrimento e morte seria para pagar os nossos pecados, os meus pecados, os pecados dos professores, dos alunos que nos assistem e nos acompanham nessa lição. Os discípulos se surpreendem, mas Jesus diz que a perda da sua vida seria para o ganho de todos. O ponto 2 da nossa lição vai nos dizer uma notícia indesejada. Nós não gostamos de receber más notícias ou notícias que nós não estamos esperando. Vamos ver então o que está nos dizendo o ponto 2 que aconteceu com os discípulos. Jesus considerava seus discípulos como amigos. Sendo assim, planejou não esconder nada ao conhecimento deles. Uma das provas de que Jesus era muito amigo dos seus discípulos é o texto de João, no capítulo 15, versículo 15. Facinho de você gravar esse texto. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia ou no seu celular, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15 está dizendo assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus não queria esconder nada dos seus discípulos, e ele queria entregar essa notícia importante de que ele haveria de padecer, sofrer morte de cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então Jesus compartilha essa notícia indesejada para os discípulos, mas muito necessária para o futuro da humanidade.
O ponto 3 da nossa lição vai nos dizer uma declaração ousada. E aí eu quero ler para vocês o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 27 e 28, fazendo alguns comentários que está dizendo assim: quem os homens dizem que eu sou? Pergunta Jesus para os seus discípulos. Alguns responderam para Jesus quem eles achavam que Jesus era. E Jesus então perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro, um dos discípulos mais destemidos e ousados, deu a resposta mais apressada e contundente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode acompanhar essa declaração de Pedro, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração muito ousada vindo de um discípulo, porque o Filho do Deus vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo, deveria padecer por nós, deveria pagar a mensagem e ser moído como uma ovelha, como um cordeiro no matadouro. E então Pedro, ao declarar, Jesus afirma: você disse bem, Pedro, eu sou o Cristo e o Cristo deve padecer pelos seus. Uma declaração ousada de Pedro, que ele não esperava receber a resposta de Jesus como recebeu. O ponto 4 da nossa lição vai dizer uma escolha definitiva. Aquele que tenta salvar seu estilo de vida, sua vontade própria, seu ego, sua amizade com o mundo, acaba por perder a verdadeira vida e a salvação eterna. Não existe como nós sermos amigos do mundo e amigos de Deus. Não tem como nós alimentarmos o nosso ego e querermos que Cristo viva em nós. Jesus gosta de ser exclusivo nas nossas vidas. Deus quer ser o único Deus nas nossas vidas. E por isso, ao aceitarmos Jesus, ao seguirmos o seu Evangelho, nós perdemos a nossa velha vida, mas ganhamos uma nova vida que começa aqui na terra e que nunca mais vai terminar, porque tem como destino final a eternidade ao lado de Jesus. Mesmo adolescentes, quando nós temos muitas amizades, muitas escolhas para fazer, nós não imaginamos que um dia a nossa vida terá um fim. Claro que nós podemos chegar à velhice, mas ela também pode acabar amanhã. E o que Cristo está nos dizendo é que a partir do momento em que nós decidimos segui-lo como nosso Senhor e Salvador, nós já começamos a viver a vida eterna. Nós podemos perder aparentemente muitas coisas, mas estaremos ganhando muitas coisas na nossa vida celestial, na nossa caminhada de fé. Estaremos plantando a nossa casa na semente, na nossa casa da eternidade. O destaque da nossa lição vai nos dizer: mas aquele que perde por amor a Jesus é o verdadeiro vencedor. Anote aí esse destaque da nossa lição. Mas aquele que perde por amor a Jesus é o verdadeiro vencedor. Aparentemente, Jesus estava perdendo na cruz do Calvário, mas depois do terceiro dia, ele ressuscitou com a sua glória eterna. Aparentemente, pode parecer até que nós estamos perdendo muitas coisas ao aceitarmos a viver na cultura do reino, mas nós estamos ganhando muito mais, porque nós estamos ganhando a vida eterna, e a vida eterna já começou para aqueles que aceitaram a Jesus. A conclusão vai nos dizer: no reino de Deus, os que perdem, ganham, e os que ganham, perdem. Não queira ganhar nada agora. Deixe que o seu galardão esteja sendo preenchido lá no céu pelas mãos do nosso Senhor. Você sabe que nesse trimestre nós também estamos aprendendo um pouco mais sobre a vida de cada discípulo. E nessa lição nós vamos aprender sobre o discípulo Tiago, filho de Alfeu. Você pode baixar gratuitamente também no site da Convicção Editora e da Convenção Batista Brasileira o suplemento que traz para nós a apresentação de todos os discípulos. Para guardar no coração, quero ler para você o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 35, que está dizendo:
Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Sabe, a minha oração após estudar essa lição junto com você é que todas as minhas perdas não sejam equiparadas ao que eu vou ganhar na vida eterna. E que o Espírito me convença dessa verdade, para que eu esteja cada dia mais próximo de Jesus, parecido com Ele, me esquecendo das coisas que já passaram, perdendo a minha vida aqui agora, mas ganhando na eternidade. Essa é a minha oração. Convido para que você faça também essa oração. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Até a nossa próxima lição. Tchau, tchau.